Bom, continuando então o nosso vídeo, a próxima, de 1878 a 1903, o Papa era Leão XIII, também não. Então, a única que está certa é a letra C. Escreva os numerais romanos que correspondem aos números. Então, vamos lá. Papa Bento XVI, vocês vão colocar o número 16 em algarismo romano do lado. Depois, capítulo 23, vão colocar o capítulo. Dom Pedro II, Papa Leão XIII, capítulo 54 e Dom João VI. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos lá. Capítulo 23. Como que é o 23? É o x mais 1, 2, 3. 10 mais 10 mais 1 mais 1 mais 1. 23, tá? Então, é assim que vocês farão. Agora, vamos lá. Que horas são? Vocês vão falar para mim que horas cada relógio está marcando. Lembrando que o ponteiro pequeno aponta a hora e o ponteiro grande aponta os minutos. Então, no caso aqui, ó, o ponteiro pequeno, ele está no horário das 7 horas. E o ponteiro grande está no 15. Então, o que é? 15 para 7 ou 6. Desculpa. 15 para as 8 ou 19h45 ou 7h45 também. O próximo reloginho, ó, o pequeno tá no 3, o grande tá no 2. Então, pode ser 3h10, como pode ser 15h10. Os dois estão certos. E o último reloginho, o ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o grande está no 6. Então, ou meia-noite e meia ou meio-dia e meio. Tá bom? Virando a folha, vamos lá na página 101. Página 101, nós vamos relembrar, tá? Agora, gente, é só relembrar, é só atividade de reforço. Eu tenho o número 53. O número 53, ele é formado por 5 dezenas e 3 unidades, ok? Então, eu vou só decompor. O 32, ele é formado por 3 dezenas e 2 unidades. E assim por diante até terminar. Facinho. Terminando isso, nós faremos o quê? Nós temos os números em ordem crescente e decrescente. O que é números em ordem crescente? É quando eles são ordenados ou organizados do menor para o maior. E o número decrescente é quando esses números eles são organizados do maior para o menor. Então, vocês vão pegar os números dessa tabela aqui, tá? Esses números aqui. E vocês vão, primeiro, colocar em ordem crescente na primeira fileira. E depois em ordem decrescente na segunda fileirinha. Prestando sempre bastante atenção. Próxima atividade. Bom, nessa próxima atividade, vocês vão... Eu tenho o nome do número aqui. Vocês vão escrever o número que corresponde a ele. Então, 100. Qual é o número que corresponde ao 100? É centena, certo? 108. E assim por diante, vocês vão colocando na parte branca. No 5, antes da Anitta colocar os números em ordem crescente no livro, ela lançou um desafio. Quero saber quantas dezenas tem nesses números que acabamos de escrever. Então, vocês vão pegar os números que vocês completaram lá em cima. 100. Quantas dezenas tem no número 100? Para eu formar o número 100, quantas dezenas eu precisei usar? Eu precisei usar 10 dezenas, tá? No 108, quantas dezenas eu usei? Eu usei 10 dezenas e 8 unidades. Então, vocês irão completando na tabelinha ao lado.
Zeca e Cíntia não entenderam essa atividade. Como descobriram quantas dezenas têm os números maiores? É fácil, é só você pensar que para você formar o número 100, você teve que juntar 10 vezes o número 10. Para formar o número 200, você vai juntar 20 vezes o número 10, certo? Depois vocês vão pegar aqueles mesmos números ali atrás e vão colocar em ordem crescente aqui e decrescente aqui para treinar, certo? Vamos recordar. Uma dezena equivale a 10. Uma centena é igual a 100 ou 10 dezenas, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Um milhar é igual a 1000 ou 100 dezenas. Por quê? Porque 100 vezes 10 também vai ser igual a 1000. Então, agora aqui, vocês irão representar. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. Até terminar essa tabelinha. É facinho, facinho. Continuando aqui, 1 vezes 100 é 100, 2 vezes 100 é 200. Depois, 10 vezes 10. Quanto dá 10 vezes 10? É igual a 100. E assim por diante. Vão fazendo. Mauro levou, aliás, 10 vezes 10 é igual a 10 dezenas. 20 vezes 10, 20 dezenas. 30 vezes 10, 30 dezenas. E assim até o final. Mauro levou para o diretor um par de tênis que encontrou lá na quadra. Qual das figuras mostra o que ele encontrou? Bom, ele está falando que ele levou um par de tênis. Um par são 2 pés ou um pé só? O que vocês acham? Então, vocês vão marcar a figura que representa a resposta correta. Depois que vocês observaram os desenhos, respondam. Por que no primeiro quadro dizemos que tem um par de tênis? Por quê? Porque um par de tênis corresponde a 2 e o 2 é um número par. Então, o número 2 é um número par? Sim. Se no primeiro quadro tem o número 2 e o chamamos de par, o número que está no outro quadro é um número ímpar. Por quê? Porque ele não forma grupo, não forma par com ninguém. Ele está sozinho. 2. Separe os números que estão dentro desse retângulo em 2 colunas. Na coluna da esquerda, os números pares e na da direita, os ímpares. Facinho, gente, é só prestar atenção. Por exemplo, o número 53, ele é par ou ele é ímpar? Ele é ímpar por quê? Porque ele termina em 3 e o 3 não forma par, ó. 1, 2, 3. Forma um par, mas sobra um aqui, que fica sem par. Então, o 53 é ímpar. E assim por diante, vocês vão separando. Letra A. Por que esses números são pares? Então, por que os números pares são pares? Por quê? Porque eles formam grupos. Eles sempre estarão em grupos. E por que os números ímpares são ímpares? Por quê? Porque eles não formam grupos. Sempre vai ter um elemento sobrando. Como é o caso do 3, ó. O 3 formou um par, mas sobrou sempre um elemento. Se eu puser o 5, 5 forma 2 pares e sobra um elemento. Vamos lá? Agora o próximo. Quantas dezenas tem esses números? Então, mesma coisa, ó. Vamos lá. 84, ele é formado por quantas dezenas? Por 8 dezenas, tá? Aí, na frente, vocês vão fazer a continha. Por que a continha? Porque 8 vezes 10. Então, ó, na primeira, 8 dezenas. Na segunda, 8 vezes 10. Ah, mas e o 4?
Não vai usar o 4 agora. Por quê? Porque nesse exercício pede somente as dezenas. Então, as unidades, elas vão ficar de fora, tá? Agora, esse quadro aqui de baixo é pra gente recordar. Vamos ver quem é que vai lembrar quais são os números que vão preencher essa tabelinha para chegar até o final dela. Letra A da página 107. Tá terminando. Se você continuasse a escrever os números nesse quadro, qual seria o sucessor do 99? Então, quem vem depois do 99? Faz um xizinho lá. B. Observe as fileirinhas horizontais do quadro e explique como esses números aumentam a sua quantidade. Bom, fileirinha horizontal. Gente, horizontal é a que está deitada. Como que os números foram aumentando? Foi somando um algarismo em cada um, ó. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, como é que eles aumentaram? Foram somando um algarismo para cada um. C. Observe as colunas verticais e explique como esses números aumentaram. Então, ó, na vertical eu tinha o 0, passou para o 10. 0 mais 10, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. Então, na letra C é aumentando de 10 em 10. Na 2, o Zeca quer saber como que se chamam os números por extenso, porque ele não sabe os nomes. Então, o primeiro algarismo, como que ele chama? 207. Escreve na frente o nome dele. Anitta usou uma estratégia muito interessante para aprender quais são os números pares e os números ímpares até 100. Pintou os números pares de azul e os ímpares de verde. Faça o mesmo no quadro dos numerais da atividade 1. Então, depois que vocês terminaram tudo de preencher, vocês irão pintar de azul os ímpares, azul os números pares e verde os ímpares, ok? Pinta fraquinho, tá? Para o número não desaparecer. E por hoje é só. Boa aula para todo mundo. Ah, não é só não. Pera lá. Ainda tem aqui, depois que vocês terminarem a apostila, tem mais 2 atividades bem gostosinhas só para fazer rapidinho. A primeira, vocês irão ligar os números romanos, tá? Então, número 1, liga aqui. Número 2, quem que representa o número 2? Lá embaixo. Só ligar. Rapidinho. Depois, pinte de vermelho os números ímpares da tabela. Só os ímpares. E responde aqui. Vamos lá, quantos numerais ímpares você pintou? Vocês vão contar quantos números ímpares tinha. Escrever aqui. Quantos numerais não foram pintados? Marca aqui. Quantos anos você tem? Marca aqui. E o número, a sua idade, é ímpar ou par? Anota nesse pedacinho aí. Na próxima folhinha, facinho também, vocês vão organizar em ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. E aqui embaixo na decrescente, do maior para o menor, até terminar a atividade. Tudo isso para fixar, certo? Respondendo aqui, escreva do 1 ao 10 em algarismos romanos, aqui nessa linha. Depois aqui vocês vão colocar o nome de cada um desses números. Então vamos lá. Que número que é esse aqui? X mais X é 20. X mais 1 é 11. E assim por diante. E para terminar, completem essa sequência aqui, tá? Ela vai até o 20, usando algarismos romanos. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, é só me chamar. Beijo!